E ele estava lá com eles. E aí vinha o pessoal da igreja e falava: Jesus, para com isso, vamos lá para o nosso culto, está mais gostosinho lá. Aqui não tem como a gente não identificar que dentro de uma comunidade cristã, dentro de uma igreja, a morte espiritual, sabe qual que é a fonte da morte espiritual dentro de igreja? Alguém tem uma pista? Fala, gente, pode falar. Amém. Amém. Irmãos mais velhos dentro de igrejas, dentro da minha comunidade lá em Lagoa Santa, dentro de Itatiba, do aeroporto, de qualquer igreja desse Brasil. Irmãos mais velhos são fonte de morte espiritual nas igrejas. Porque irmãos mais velhos minam, sabotam o plano de Deus de salvar a todos. Vou mostrar para vocês aqui. Eles tentam basicamente manipular Deus. Assim como o filho mais velho tentou manipular o pai. Eles tentam manipular Deus com a sua obediência, com a sua performance espiritual, com o seu comprometimento, com a sua bondade. E por serem pessoas de família, eles acreditam que eles têm um crédito com Deus. Eles quase dizem assim: Deus, parabéns porque o Senhor me tem no seu time, Deus. Olha, o Senhor fez uma boa aquisição quando o Senhor me salvou. E porque eles acreditam piamente disso, eles sentem muito mais retos do que qualquer pessoa que não teve uma vida tão boa assim. Só que na prática, os irmãos mais velhos, eles são muito mais inseguros, porque eles não têm certeza lá no fundo se eles são bons realmente o suficiente. Eles são tão inseguros, e como resultado, apesar dos irmãos mais velhos estarem presentes em todas as nossas igrejas, você vai dizer o seguinte: você vai fazer um teste, você vai perceber, se você perguntar para um irmão mais velho assim: escuta, me fala aí, o que é o Evangelho? Ele vai falar: não, Jesus Cristo morreu por mim, eu sou salvo porque Jesus Cristo morreu por mim. Mas na realidade, no seu coração, a relação dele é baseada com Deus, sabe no quê? Na performance dele. Naquilo que ele consegue, naquilo que ele não consegue fazer com Deus. E aí você vê um cara que aceita Jesus, um cara que confessa Jesus: Jesus, eu te amo. Um cara que vem aqui no domingo e canta: eu escolho Deus. Só que você não vê crescer na vida dele, sabe o quê? O que Paulo diz sobre o fruto do Espírito. Isso é o irmão mais velho. O irmão mais velho não tem fruto do Espírito na vida dele. Ele faz os negócios de maneira desonesta, ele fala besteira, ele é falso, ele mente, ele atrai as suas relações de confiança, ele é imoral, ele não pede ajuda, ele é arrogante. O irmão mais velho, ele tem uma fé em si mesmo. E aí, ao invés da gente ver o fruto do Espírito crescendo nos irmãos mais velhos, sabe o que a gente vê crescer? Egoísmo, orgulho. Ataque pelas costas, divisão, discórdia e intriga. Porque é isso que o irmão mais velho faz. O irmão mais velho do texto de Lucas. Deixe-me insistir um pouco mais nisso. A gente, de certa forma, a gente acredita no Evangelho. Acho que se eu perguntar aqui quem acredita no Evangelho, todo mundo vai realmente dizer para mim: não, eu acredito no Evangelho. Só que na hora da gente agir, presta atenção, querido, fica comigo. Na hora da gente agir, a gente está tão formatado pela religião, e a gente está tão acostumado a manipular Deus, que a gente volta a ser irmãos mais velhos. No começo desse ano, alguns de vocês sabem, minha esposa e eu tivemos uma menina, chamada Elisa. E ela nasceu prematuramente, com 28 semanas, eu acho que foi isso, né, mano? 28 semanas, 1,2 kg, alguma coisa. Ficou alguns dias na incubadora no UTI. Precisou passar por uma cirurgia para corrigir uma malformação congênita no intestino. E foram 56 dias que ela ficou no hospital. Durante esses 56 dias, imagina que o nosso coração estava agitado. Nós queríamos mesmo que Deus a salvasse, que Deus desse ela para nós e a gente pudesse construir a nossa história com ela. Queríamos muito. Os irmãos da nossa igreja queriam muito.
Só que em 9 de abril ela faleceu. E aí? Eu sou pastor. Com pastor não pode acontecer essas coisas. Né? Não é assim que a religião ensina? Nenhum mal virá sobre você. Nenhuma praga te alcançará, meu irmão, eu profetizo. Que mentira é essa? Quem que ensinou vocês a fazerem isso? Algumas pessoas falavam isso para mim e dava vontade de dizer assim: arreda-te de mim, Satanás. Eu não sou imune a nenhum mal. Deus tinha que fazer por mim de bondade. Ele fez tudo, sabe aonde? Na cruz. Se eu vou passar por tempos ruins ou difíceis aqui ou bons, eu lanço nas mãos dele. Foi como nós fizemos. Doeu demais? Doeu demais. Dói até hoje? Dói até hoje. Mas sabe? Deus nos fez confiar nele. E foi a hora de eu dizer para a minha igreja: olha, gente, vocês não têm mais motivos para ficarem se queixando quando alguns probleminhas vêm sobre vocês. Eles viram o pastor deles passar por essa situação firme. Não emocionalmente firme, mas espiritualmente firme. Eu não quero ser irmão mais velho, não. Eu quero olhar para a minha vida, querido. Eu quero ver Deus fazendo na minha vida o que Ele quiser. Se Ele quiser me permitir que eu seja acometido por um câncer, amém. Um acidente. O que acontece na minha vida é problema de Deus. Sabe o que é melhor disso? É para o meu bem. Meu bem, não segundo a minha perspectiva. O bem dele às vezes é diferente. Só que eu e você, com essa mentalidade de irmãos mais velhos, a gente vai lá botar o dedo na cara de Deus. Olha aqui, Deus, que história é essa, pô? Tive uma filha e agora o Senhor vai tirar de mim? Que história é essa? Eu estou lá, estou pregando domingo após domingo, estou fazendo um monte de coisa. Percebe a lógica? A gente precisa se despir desse negócio. De chegar diante de Deus e falar: ó Senhor, porque eu sou fiel no dízimo, o Senhor tem que me abençoar. Para com isso! Se põe no teu lugar. Não, Deus, porque eu tenho honrado o teu nome, então ouve a oração do teu servo. Para de tentar ganhar, tirar, tomar de Deus as coisas. Porque Deus não está retendo nada para você, Deus está de mãos abertas. Efésios diz que todas as bênçãos Ele deu para nós, Ele já derramou sobre nós em Cristo. Não tem mais bênção nenhuma para vir. O melhor que tinha que vir, Ele já derramou. Será que você consegue entender isso? Você consegue entender que Efésios diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos? Toda, não tem mais nada. Sabe esse negócio de melhor de Deus está por vir? O melhor de Deus já veio. O problema é que nós estamos mortos espirituais. E a gente acha que Deus tem uma coisa melhor para nos dar. Na verdade, Ele já nos deu. Mas a gente insiste em viver da nossa maneira. Quais são as marcas de um irmão mais velho? Vamos lá. Ficam irritados quando a sua vida não vai bem. Desapontamento? Sim. Tristeza? Sim. Desencorajamento? Sim. Quando as coisas não vão bem nas suas vidas, eles não ficam só tristes e desapontados. Os irmãos mais velhos, quando as coisas não vão bem nas suas vidas, eles ficam furiosos, sabe? Com Deus. Porque Deus, o Senhor me passou a perna. Deus, olha o que o Senhor está fazendo comigo. Tem uma água aí, gente. Para mim, por favor. O negócio está feio aqui, daqui a pouco eu vou ficar sem voz. Ainda mais que eu vou dar essas urradas agora, daqui em diante, então eu vou precisar de estar com a garganta limpa. Obrigado, amor. Muito bom. Os irmãos mais velhos, eles ficam furiosos porque eles acham que Deus deve para eles. Irmãos mais velhos, quando a vida deles não vai bem, eles acham que Deus deve, que eles têm crédito com Deus. E aí, as suas orações não são respondidas, parece que Deus esqueceu deles, eles começam a ficar o quê? Furiosos, bravos. Irmãos mais velhos não sabem lidar com as críticas.
como que você responde às críticas? Quando os irmãos mais velhos são criticados, ou eles atacam de maneira violenta, eles contra-atacam de maneira violenta, ou eles ficam completamente devastados e arrasados. Porque o irmão mais velho ele não tem uma consciência o seguinte: se eu sou parte de uma igreja e tem um irmão me chamando a atenção, ou me dando uma dica, é porque esse irmão me ama. Não. O irmão mais velho não pensa assim. Ele não pensa que ele precisa de mentores espirituais. O irmão mais velho não precisa de ninguém, sabe por quê? Porque ele já é bom, ele obedeceu às ordens do Pai a vida toda. E se a gente quer resgatar essa vida espiritual dentro de nós precisamos aprender pelo menos, eu falei na minha igreja semana passada isso, nós precisamos de homens e mulheres maduros que nos ensinem, mentores espirituais, pessoas a quem você confia. E eu vou dar um desafio para vocês aqui, como eu dei na minha igreja semana passada, eu falei exatamente isso. Se você tem dificuldade de se submeter aos líderes dessa igreja, ao pastor dessa igreja, ou aos líderes dessa igreja, se você não consegue confiar neles, você precisa procurar uma outra comunidade urgente. Você precisa achar uma igreja onde você confie nos pastores, nos líderes, onde você se deixe guiar. E o pastor isso não me pagou para falar isso não, gente. Estou falando isso porque isso é uma realidade das nossas vidas. As nossas igrejas estão cheias de irmãos mais velhos, carrancudos, que não querem ser cuidados, que não querem ser ensinados, não querem ser discípulos. Os irmãos mais velhos, eles não sabem responder bem às críticas. A autoimagem dos irmãos mais velhos é uma coisa assim, muito complicada. Porque a imagem que eles têm é baseada, sabe do quê? Na boa reputação, deles serem boas pessoas. Eles precisam ter essa autoimagem, essa reputação de serem bonzinhos. Os irmãos mais velhos, eles gostam de se parecer bonzinhos. Então, quando as críticas vêm e dá uma balada na vida deles, eles se quebram todo. Então, ou você se deixa destruir, ou você sai destruindo. Eles não conseguem ficar no meio termo e dizer assim: puxa, eu não tinha pensado isso, meu irmão, obrigado por me ajudar, obrigado, eu quero... Não, ou ele, não quero mais falar com você sobre isso, tá? Ou ele vai para o canto, dorme no tanque o resto da vida. Podemos continuar? Estamos cansados? Querem fazer um xixizinho, tomar uma água? Não? Então vamos seguir em frente aqui. Ainda tem mais um tempinho aqui, estou acabando, gente. Nem sei que hora que acaba o culto aqui, mas na minha igreja não é menos que 1h30. A pregação. Vamos lá. Tranquilo, gente. Irmãos mais velhos dizem que acreditam no Evangelho, mas ele não acredita. E você sabe que essa é a fonte de morte espiritual? Presta atenção, se você não lembrar nada do que eu falei hoje à noite, lembra disso. Morte espiritual, evidência. Qual que é a evidência? É quando você diz que crê em algo, mas no fundo não age como se crê. Morte espiritual, presta atenção. Você diz que crê em algo, mas a sua vida mostra que você não crê. A oração é outro exemplo. Irmãos mais velhos oram apenas para pedir. Os fariseus, os líderes religiosos da época, oravam demais. Mas na maioria das vezes as orações deles eram de petição. E quando as coisas iam mal, eles oravam bastante. E quando as coisas não iam tão mal, eles quase paravam de orar. Quando o bicho apertava, eles estavam orando. Quando a coisa aliviava, eles não oravam. Algo que eles nunca faziam era simplesmente, sabe fazer o quê? Curtir Deus. Semana passada eu falei sobre oração na minha igreja. E a oração necessariamente não demanda palavras. A oração muitas vezes ela demanda você chegar... Quantas vezes na minha vida eu cheguei diante de Deus, eu disse: Deus, eu nem sei o que te falar. Eu nem sei o que eu tenho que falar, Deus, eu não tenho palavras. Então deixa eu ficar aqui quietinho na tua presença, eu quero só contemplar o Senhor. Mas irmãos mais velhos? Não. Irmãos mais velhos, eles gostam de orar só pedindo.